Fala aí, galera, beleza? Vamos falar um pouco aí sobre o nosso timão, tá? Algumas informações. A entrevista do Stabile que eu vi bem pouco. Algumas informações também do Samir. Nosso cafezeiro favorito aí. Vamos lá. Então, o Samir já tinha falado há um tempo atrás que o Corinthians estava negociando com o Vitor Sá, né? Eu, particularmente, sou contra essa contratação aí. Seguinte fato. Mais um jogador com mais de 30 anos, tá? Nós já tivemos um time envelhecido aí, Renato Augusto, Gil, Liano, o Gil na zaga, o Fábio Santos na lateral. E nós vimos que o time era lento, era aquele time assim, a gente chegou na final da Copa do Brasil, tá? Merecia até ser campeão, enfim, tiveram várias coisas aí, não vamos ficar falando sobre isso, passado, 2022, né? Mas, por exemplo, esse time, eu acho que a gente conseguiu chegar muito longe com esse time, muito por conta do técnico, tá? O técnico foi o Vitor Pereira, né, para quem se lembra aí, saiu da forma que saiu, para mim nunca mais pisa no Corinthians, foi péssimo o que ele fez, mas a gente jogava feio pra caramba, pelo amor de Deus. Gente, não dá pra ficar aturando o Corinthians jogar desse jeito. Vocês querem o Corinthians forte, que seja realmente um clube onde a gente tá aí pra assistir e veja o jogo com vontade? Ou a gente vai continuar nessa de só tá comemorando resultados? É complicado, né? A gente tem que decidir o que a gente quer, não é? Então, eu entendo que boa parte da torcida quer que se exploda as dívidas e quer que a gente monte time para ser campeão, comemorar todo ano o título e depois resolve isso daí, igual boa parte dos brasileiros fazem com suas contas dentro de casa. Eu já sou do outro tipo de pensamento. Cara, eu não vou repetir aqui, vocês já sabem a minha opinião sobre isso, né? A gente tem que tomar um remédio amargo, né? Comer a fruta azeda ali e vir forte futuramente. Mas o que eu quero falar aqui é, por exemplo, será que a gente não consegue, cara, aqui no futebol sul-americano, um ponta barato na Série B, não consegue? Não é possível, gente. Só tem que ser nome que é conhecido. Como que o Fluminense conseguiu o John Arias há uns anos atrás? Vou dar o exemplo do Fluminense, que é o que tá mais recente na minha cabeça. E o cara fez uma Copa do Mundo aí de clubes excepcional, entendeu? Um dos melhores jogadores da Copa do Mundo. Não foi à toa que recebeu 3 vezes aí o melhor jogador da competição, da partida, né? Da competição, da partida. Gente, é complicado. A gente tem que decidir o que a gente quer. E eu quero um time forte, competitivo e que esteja conseguindo quitar as dívidas, né? Eu entendo que não vamos ter um time que vai ser campeão, né? Pode bater campeão? Pode. Pô, seria lindo. Mas se a gente for montar um time para ficar ali meio de tabela, todo ano brigar só pro Sul-Americano, ou até mesmo brigar só para não ser rebaixado, tá? E chegar a chamar um patrocinador ali mesmo, sentar, olha só, você quer botar aqui jogador caro por conta disso e daquilo? Então não. Então você não é o patrocinador que a gente precisa. A gente quer um patrocinador aqui que esteja disposto a aceitar que a gente pague as dívidas, por mais que seja um contrato menor, tá? Mas aí tu vai receber menos que os rivais, você vai, sei lá, você vai estar apequenando o clube. Não vou estar apequenando o clube, a gente precisa de grana e precisa pagar as dívidas. E do jeito que tá indo, a gente não tá nem montando um time forte e nem pagando as dívidas. E tá gastando muito dinheiro. É só a gente ver a nossa folha salarial. Nossa folha salarial é a terceira ou é a quarta maior do país. E a gente não é o terceiro ou o quarto time na tabela do Campeonato Brasileiro, na tabela de classificação, por exemplo, do Libertadores. Né, a gente não é. Libertadores não é tabela igual do Brasileirão, mas, por exemplo, a gente nem passou da classificatória. A gente foi eliminado por um time que tem a folha salarial muito menor que a nossa.
não é? Nós fomos eliminados também na Sul-Americana por um time que tem a folha salarial menor que a nossa. Então a gente não está sabendo fazer futebol, não é verdade? Então a gente tem que começar a dar um passo atrás e enxergar aonde estão os nossos erros. E os nossos erros estão sendo os mesmos desde a gestão do Hélio e do André Sanches, que cansou de ir em podcast e falar que o Corinthians não tem que deixar superávit. Ele cansa de falar por aí nos podcasts que ele foi, que vai olhar os clubes lá de fora se eles têm superávit, não sei o quê. A gente viu há um tempo atrás, o Barcelona ficou numa M danada, mas eles conseguiram reverter lá a situação, né? Eles têm compromisso. E eu acho que lá fora tem um negócio, né? O fair play financeiro. Então, se o clube não estiver fazendo o que tem que ser feito, uma hora a cobrança chega e chega forte, bate neles. Aqui no Brasil é a moda Bangu. Se fosse um país mais sério, o Corinthians a gente estava ferrado, gente corintiano, ó, tá? Porque a gente contrata o Ranieri e não paga o Cuiabá, ou enrola para pagar. Matias Rojas, o presidente da época lá, o Augusto, chega no cara, senta no cara e refaz o contrato lá, dizendo que se atrasasse agora, ele podia pedir rescisão direta. Aí o cara foi jogar lá com o Messi, não jogou, porque não é bom de bola tanto assim igual a gente imaginava que fosse. Quando ele chegou, eu vi um gol que ele fez lá no meio de campo lá, fiquei, caraca, pô, parece que o cara é bom, tem um dinamismo. No Corinthians eu não consigo jogar, também não consigo jogar lá no time do Messi, foi pro River Plate, acho que já foi dispensado do River também, ou seja, um cara problemático, não joga em lugar nenhum. Só jogou no Racing, se não me engano, da Argentina lá. Então, tem alguma coisa aí. E outras coisas aí, erradas que esses caras todos fazem aí e a gente não consegue entender. Aí esse presidente que tá aí agora, esse interino aí, Stable, né? Ele falou algumas coisas aí, eu não cheguei a ver a entrevista dele toda, completa, não consegui ainda. Eu vou ver, vou assistir, vou repercutir aqui com vocês que me acompanham. Mas a gente tem que botar os pés no chão e ir até onde a gente alcança. Eu ouvi falar em outros canais aí também, que eu não dou nem muito crédito, muita credibilidade, porque vivem errando. Então, né? Mas eu vi falar que estavam querendo o Vitinho, aquele que jogou no Flamengo, no Inter e tal. Cara, assim, se vier para ganhar a merreca, beleza. Mas por mim também pagaria merreca para um moleque mais novo, tá? Que não tem tanto nome. O Vitinho não vai querer jogar no Corinthians por menos de 1 milhão. Aquele cara, o Carlos Vinícius, fechou agora com o Grêmio, se não me engano. Ele fez uma força danada para vir jogar no Corinthians, tá? Ele primeiro jogou lá em cima o salário, não colou, foi baixando a pedida. Acho que no final ficou dele ganhar 800 mil por mês e queria 2 anos de contrato. Eu não sei o porquê não fecharam. Isso são rumores, eu não tenho a papelada na mão para poder falar para vocês a realidade. Isso foi o que eu ouvi falar. E muito no Café do Setorista lá, ele falou algumas coisas. Se eu tiver alguma coisa errada aqui, vão lá no canal dele. Lá ele tem as informações certinhas, entendeu? É o jornalista que eu mais confio, né? Entendeu? E é muito bom, por sinal. Então, galera, é isso aí. A gente tem que botar os pés no chão, começar a fazer igual deve ser feito em casa. Na sua casa, como é que você administra a tua casa? Tu vai comprar um negócio ali, vamos supor, vai comprar uma televisão? Ou você vai ter o dinheiro para pagar essa televisão à vista, ou você vai ter um espaço no seu cartão de crédito, né, no crediário, para você ir pagando isso, mas de uma maneira que você consiga comer. O Corinthians tem que fazer mais ou menos a mesma coisa com o clube, só que, claro que é outra dimensão, é outra coisa, é uma empresa, né? Não deveria ser gerido como uma empresa, mas não é. É gerido a moda Bangu. E a gente tem que mudar isso. Tomara que dê tudo certo. Outra coisa que eu vi também a galera pedindo muito para falar é sobre o que o presidente lá, que falou do Memphis. Ele fez certo.
o que acontece? Ele quer realmente reduzir o salário do Memphis. Ele foi para uma entrevista coletiva agora de 60 dias do mandato dele, né? E perguntaram sobre isso, se ele quer ou não. Cara, é um derby, é Copa do Brasil, é mata-mata. O cara não vai chegar agora e vai falar assim, não, eu quero reduzir o salário do Memphis mesmo, à véspera de um jogo. O Memphis vai chegar e falar assim, pô, esse cara não tá me valorizando. Então o que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora. O que ele deve fazer? Vai esperar o resultado desse mata-mata aí. Se o Corinthians conseguir passar, eu não sei se ele vai sentar com o Memphis e conversar. Vai que o Memphis resolve e decide o jogo. Porque no Paulista, mal ou bem, o Memphis decidiu aquela partida, tá? No primeiro jogo ele se movimentou muito, foi a válvula de escape que a gente estava conseguindo para conseguir rodar a bola do jogo, tá? O Memphis estava saindo toda hora lá do ataque e vindo receber a primeira bola que o Hugo Souza dava ou que o zagueiro dava ali. E ele dava um tapa logo para trás e passava, coisa que os nossos volantes não fazem. Não recebem a bola, tocam para trás e passa e se desmarca para receber. O nosso volante parece que recebe a bola, toca para trás e se esconde. E a gente fica ali engaiolado. E a bola tem que toda hora ir do meio de campo para trás. A gente não tem um volante de qualidade que saiba driblar ali, um drible de corpo. A bola tá chegando, ele já gingue e saia da marcação. Ou engane. O futebol é um jogo de enganação. Entendeu? Nós não temos jogador que faça isso. E eu acho que a gente tem um monte de volante lá e é impressionante como nenhum consegue fazer isso. A não ser o Carrillo. O Carrillo não, quando ele pega na bola já é diferenciado. Eu já cansei de ver ele dar drible de corpo antes da bola chegar, como eu já cansei de ver a bola chegar nele, ele dar um tapa de 3 dedos, fingir que vai e volta, receber a bola novamente, ou dar um tapa de primeiro, igual ele deu no último jogo contra o Botafogo. A bola chegou nele, ele deu um 3 dedos pro Yuri sair na cara do gol. Pena que o Yuri não conseguiu dar sequência na jogada que fazia o que a gente achou que ele deveria ter feito, que era o gol, e a gente ia sair vitorioso nessa partida. Infelizmente. Então a gente precisa de jogadores assim, com essa qualidade, tá? Eu vejo muitos jogadores dos outros clubes conseguindo fazer isso, entendeu? E não vou nem falar de clubes que estão com muito dinheiro gastando para contratar, não, tá? São até clubes de menor expressão. É só vocês pararem para analisar aí, tá? O Fluminense, por exemplo, tá? Os volantes deles sabem sair para jogar. Na Copa do Mundo do Clubes, aquele Martinelli ajudou muito o Arias, tá? Na criação, na marcação. Ele jogou muito, tá? Assim, tem jogador que cada campeonato joga, parece que restaura o cara e o cara joga diferente. O Martinelli, né, na Copa do Mundo do Clube, jogou muita bola, tá? Teve até eu tenho um vídeo aqui que eu falei deles, do Fluminense. E ele, pra mim, ele foi o cara do jogo, tá? Deram um prêmio pro Arias. Tá? Também não discordo que o Arias simplesmente joga muito. Mas o Martinelli ajudou muito. E ele chamou muita responsabilidade, toda hora iam 2 caras em cima dele, e com isso, às vezes, o Arias ficava livre, ou outro jogador do Fluminense ficava livre, e o Arias não ficava parado ali esperando a bola chegar nele, se movimentava o tempo todo. Então o Fluminense fez uma Copa do Mundo de clubes muito boa, tá? Agora voltou pro Brasileirão, voltou pra realidade, tá só tomando taca. Acontece, né? Acontece. É isso. Tem outros clubes também, tá? Não vou ficar me estendendo muito aqui. Por exemplo, a gente pode ir num clube da Argentina e pegar um moleque novo lá como aposta. Se não der certo, com certeza, gente, isso, com certeza absoluta, o nosso gasto será menor, bem menor, do que tentar repatriar um cara com 29, 30, 31, 32 anos, que já tenha nome. Porque o cara já vai pedir um salário alto porque já tem nome. Vocês estão entendendo? É isso que a gente tem que tentar fazer. Eu sei que nessa pode vir um monte de pé de rato, igual vieram lá o Leonatel, que é horrível, não é volante, não é outra posição, mas é horrível. Ver aquele Luigi, que ficou um bom tempo no Corinthians, é horrível. Mas é só não fazer contrato de 5 anos, gente. Vai lá no clube argentino, faz uma proposta lá pro cara
e pega por 1 ano, por 2 anos, entendeu? Pega por 2 anos com preferência de renovação ali, entendeu? Ou pega por 1 ano com metas estipuladas. Se o cara conseguir, sei lá, volante, tantos desarme, tantos passes para gol, entendeu? Se o clube vê que o cara tá indo bem, o cara tá lá no futebol argentino, tá ganhando menos que aqui. Claro que ele vai querer dar, claro que ele vai querer vir pra cá. É um salto na carreira. É igual os jogadores que estão no Brasil, um monte sai daqui, vai jogar no Nottingham Forest, lá da Inglaterra. Ele vai ganhar mais. Vai lá pra Arábia. Igual o Roger Guedes, o sonho dele era ir lá pra onde ele foi, Emirados Árabes, sei lá, Arábia. Vocês acham isso mesmo? É isso aqui, ó. É grana. E é isso que move o mundo e não adianta. Então, já que a gente tem mais poder financeiro que a Argentina, então vamos lá, vamos pegar. Qual é o número máximo de atleta de fora que pode ter num clube? São 6? São 5? Tá, vai lá, pega 3, 4 logo agora, já tem um ali, e vê como é que faz. Entendeu? Dispensa esse Hector Hernandes que não deu certo, infelizmente não deu certo, não é bom de bola, entendeu? Espero que não tenha sido um salário absurdo pra ele. Dispensa, empresta, sei lá, meu irmão, vê o que faz aí. Entre outros jogadores, gente. Entendeu? Aquele lateral direito lá, o Rafael Ramos, moleque, veio, jogou um pouquinho e tal, teve aquele negócio daquela discussão lá com o Edenilson. Depois disso, o moleque sumiu. O moleque chegou jogando bem pra caramba, depois o moleque sumiu. Tem até um tempão. Não sei onde tá no Ceará? Nem sei onde ele tá. Eu sei que é o seguinte, no desfez dele, desfaz dos outros também. Só não fica pagando o salário dos caras pros caras jogarem em outro clube. Entendeu? Igual faz com o Fagner. Entendeu? Agora a gente precisa de um lateral direito. E o Fagner tá lá no Cruzeiro. Será que ele quer voltar? Será que botaram isso na cláusula pra ele voltar se fosse preciso? Se a gente precisasse de lateral? Será que a diretoria do Corinthians que fez o acordo tem essa sagacidade? Olha bem aqui pra mim. Vocês acham que tem? Porque eu acho que não tem, não. Os caras que estão lá só pensam neles mesmo. Só querem ferrar com o clube e ter moral. Só que não tem moral comigo. E eu tenho certeza que não tem moral com vocês também. Porque os caras, meu irmão, afundam o clube de toda maneira possível. O Augusto me enganou de uma forma, cara, que eu tenho raiva. Eu tenho raiva, sabe? Cara, tudo que esse cara falou que não ia fazer, ele fez e fez pior. Se ele fala mal do Duílio, ele foi igualzinho, até pior, meu irmão. É escândalo atrás de escândalo. A gente não sai das manchetes de página policial. O Corinthians hoje em dia, você não vê falar de futebol, que o Corinthians encantou. Porra, não dá, mano. Não dá. A gente ganhou o Paulista agora, sabe por quê? A gente ganhou o Paulista porque o clube soube jogar o jogo da final contra o Palmeiras, o primeiro jogo. O Memphis se sobressaiu, tá? Eu sou um dos que falam que não dá para o Memphis ficar no Corinthians, mas não dá para o Memphis ficar por esse valor absurdo que a gente paga. Eu quero que vocês entendam isso. Ah, você não gosta do Memphis? Pô, eu gosto do futebol do cara. Eu não gosto do valor que a gente paga por isso. Ah, mas tudo que é bom custa caro. Então não tá no momento da gente ter esse cara no time. Paciência. Vida que segue. Memphis, obrigado. Mas, pô, vai lá arrumar o dinheiro onde você consiga um salário melhor. Tá tudo bem. É a mesma coisa que vai ser a gente chegar num clube lá do futebol argentino e pegar um jogador lá bom também. A torcida de lá, quem tem que ir, né? Chegar e falar, pô, não, o cara foi fazer a vida dele lá. Quem ficar pensando com paixão, coração, vai ficar naquela, pô, o cara abandonou a gente, não sei o quê. Mas esse cara mesmo que fala isso, se aparecer uma proposta para ele trabalhar em outro lugar, fazendo a mesma coisa que ele faz agora, com salário melhor, ele vai. Ele vai. Sabe por quê? Porque é dinheiro. Então, galera, vamos parar de só ser passional e vamos usar a razão também. Não dá. Não dá. A gente precisa de grana. Todo mundo precisa. Certo? Agora, é diferente, por exemplo, um caso de amor, cara. O único caso de amor que eu vi no futebol, caso de amor realmente mesmo, foi o Juninho, o pernambucano, quando voltou pro Vasco. O cara veio pro Vasco para receber um salário mínimo. Tá? Salário mínimo, merreca. Eu não sei o contexto todo, se ele tinha direito de mais, se ele recebeu alguma coisinha a mais. Eu sei o que foi veiculado na imprensa na época, naquela época lá também, eu não me aprofundei muito.
eu vou acreditar aqui no que foi dito na imprensa na época, né? Se bem que eu não acredito em tudo que a imprensa fala, no contexto geral, mas até os próprios vascaínos repercutem muito isso e dizem que realmente foi isso que ele fez. Então eu tô acreditando no que a imprensa disse e no que alguns amigos meus vascaínos também falaram. Eu tenho até um amigo vascaíno, o Arthur, eu vou até perguntar pra ele depois isso, que ele é um moleque de gente boa, e eu tenho certeza que eu posso confiar nele, que ele vascaíno doente mesmo, vai pro estádio direto, o moleque vive de Vasco, entendeu? E é gente boa pra caramba. Eu vou até perguntar pra ele o que ele sabe sobre esse assunto aí, entendeu? Faz tanto tempo, mas com certeza ele vai saber. Ele veio lá de fora do Lyon, já tinha ganhado tudo lá, tem estátua lá, o cara lá na França, pô, é ídolo, entendeu? Né? E ele veio pro Vasco para receber merreca, jogou pra caramba aí, entendeu? Assim, claro que o cara não é mais o garotinho, né, de quando ele saiu. Ele jogou na medida do possível dele ali. Batia falta como ninguém, né? Melhor que ele, só o Marcelinho mesmo, entendeu? Foi um caso de amor. Não tô aqui pra falar da qualidade do jogador. Tô aqui pra falar o que ele fez pelo clube, sabe? Ele chegou e dava entrevista falando mesmo que veio por amor ao clube, que não queria saber de nada, não sei o quê. E aquele time do Vasco quase foi campeão. Disputou o Brasileirão com a gente em 2011. O Juninho tava lá, galera. Vocês lembram disso, né? Então, entendeu? Juninho, tava o Dedé, o Fagner. O Fagner tava lá, meteu até gol na gente, entendeu? Enfim. Então, foi o único caso assim de amor. A não ser que tenha algum outro jogador que chegue, não. Eu realmente amo o Corinthians, porque falar que amo o Corinthians e vir recebendo um salário de 1 milhão, do jeito que o clube tá no momento, pra mim não é amor. Pra mim não é amor. Amor se o cara chegar e falar assim, ó, eu quero vir jogar no Corinthians e eu aceito receber um salário mínimo, porque de graça não pode jogar. Vou receber um salário mínimo. Vou receber, sei lá, 20 mil por mês. Até 20 mil. Que é, pra clube de futebol, é merreca. Pra gente, meros mortais, né? É um dinheiro maneiro. Né? Então, aí sim, eu acredito. Fora isso, 1 milhão, 500 mil. Isso aí não é amor. Isso aí é grana, da mesma maneira. Ah, mas o cara é pessoa pública, ele tem outros gastos, ele vai ser cobrado pela torcida. Amor é amor. E outra coisa, eu te garanto, ele vem para receber um salário mínimo, por exemplo, sei lá, 20 mil reais por mês. Eu deixei isso bem claro na coletiva dele de apresentação. É claro que a gente, torcedor, vai cobrar dele. Mas a gente vai entender também. Ainda mais a torcida do Corinthians. Não tem torcida mais apaixonada que a nossa. Não existe. Vocês podem procurar, vocês podem falar o que vocês quiserem. Fiel, só nós, entendeu? Só a gente aqui. Não adianta, não adianta. Podem falar que outro time tem torcida maior, que outro time fez isso para a torcida. Não interessa, não interessa. Fiel é só a Fiel. Não adianta. Todos sabem disso e aonde a gente vai, a gente causa estrago, entendeu? A gente vai lá e cala estádio dos caras, canta alto, faz o que tem que fazer e apoia o time, invade quando tem que invadir. Botamos não sei quantos mil lá no Japão, quantos mil? 30 mil? 40 mil? 20 mil? Não sei, sei que é longe pra caramba e nós invadimos. Sei que teve invasão aqui no Maracanã contra o Fluminense há muitos anos atrás. Teve invasão do Mundial também em 2000. Meu irmão, fala outros casos aí de torcida que invadiu. Ah, fala pra mim. Quero ouvir. Não tem. Fiel é fiel, é só a gente. Só que a gente tem que pensar um pouco mais, tá? Pensar um pouco mais, botar a cabeça no lugar. Vamos tentar apoiar quem tá lá. Tirar as ratazanas que estão lá roubando o nosso clube. E a gente vai nadar de braçada. Porque fiel é só a gente. O que a gente faz, eles não conseguem fazer. Eles nem pensam em fazer. Entendeu, galera? É um apoio pra vocês. É um apelo, não apoio não, um apelo. Vão apoiar, vamos cobrar. E vamos cobrar firme mudanças reais. Não vamos cobrar, tem que contratar jogador pra gente ser campeão. Não, vamos cobrar o seguinte, tem que modificar isso aqui, vamos tomar um remédio amargo agora, que vamos vir forte depois. Nós vamos aguentar, nós vamos estar aqui com vocês. Mas é o seguinte,
todo mês eu quero aqui, ó. Foi feito isso, isso e isso. Não nas obscuras aí, não na escuridão, igual a gente não sabe nada. Beleza? Pessoal, se inscreve no canal aí, dá uma moral, dá um like, compartilha. Se você tem algum amigo corintiano que tá meio que em cima do muro, não sabe o que pensar, manda esse vídeo pra ele, quem sabe eu não consigo convencer ele de que a gente tem muita força e que a gente só tá nadando pro lado errado. Quem sabe? Não é? Valeu!